Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho Naranjo aqui para mais um vídeo e hoje eu quero contar para vocês quais são os 5 estádios mais legais que a gente tem aqui no Brasil logo depois da vinheta. Então pessoal, antes de começar o vídeo, quero pedir para você se inscrever aqui no canal. A gente está com a meta de chegar aos 70 mil inscritos e estamos, graças à sua ajuda, chegando quase lá. Então se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito, cola aqui e se inscreve para a gente poder bater essa meta, beleza? Hoje, como eu falei com vocês, eu quero falar sobre os 5 estádios mais legais que a gente tem no Brasil. E é óbvio que muita gente vai discordar dessa lista, mas ela é baseada em experiências que eu vivi no estádio, às vezes de uma aposta muito marcante que eu tive, ou uma experiência de torcida, muito pela competição também, de ser uma fase mais avançada. Eu já visitei alguns grandes estádios, como por exemplo do Palmeiras, que não tá na lista, porque quando eu fui ver o jogo do Palmeiras, por exemplo, o time foi eliminado da Libertadores, então o clima foi bem chato. Fui ver um jogo no estádio do Grêmio, que é um baita estádio, mas era um jogo de campeonato gaúcho, então também não foi tão marcante assim. Então eu vou falar sobre os jogos nos estádios que foram mais marcantes pra mim, né, e os estádios que têm também algumas características especiais, tá? Então em quinto lugar, eu vou colocar a Arena da Baixada, o estádio do Atlético Paranaense, e esse estádio é muito legal. É um estádio que fica no meio da cidade de Curitiba, de um bairro assim, envolto de prédios e tudo mais, mas ele é bastante moderno. Ele foi reformulado para a Copa do Mundo, ele tem um teto retrátil que preserva o gramado, né, o gramado sintético, mas deixa o som bastante abafado lá dentro. E eu fui num jogo especial também, que foi a final contra o Internacional, o jogo de ida, que o time ganhou, então foi uma festa da torcida impressionante. É a primeira Copa do Brasil do time na final, tava um clima no estádio envolto sensacional. A estrutura do estádio é muito legal, desde todo o acesso ao estádio, a modernidade que são feitas todas as estruturas, o acesso aos bares é bem fácil, tem uma oferta de comida e bebida também bastante legal lá. Eu fui com um amigo meu que tem cadeira cativa só os torcedores, então isso enriqueceu ainda mais a experiência. A gente teve uma visão muito boa do gramado, então é um estádio realmente muito impressionante de se conhecer, muito bonito, e eu fui num jogo muito legal também, então ficou aí pra mim a Arena da Baixada, o 5º estádio mais legal que a gente tem aqui no Brasil. Em quarto lugar, eu quero colocar a Fonte Nova, o estádio do Bahia, também um estádio de Copa do Mundo que ficou dos mais bonitos que a gente teve no Brasil para a Copa do Mundo, e eu fui lá também numa experiência marcante demais. Quando eu fui para Bahia, um apostador em campo, eu fui muito bem recebido. A vez que eu mais fui bem recebido numa cidade foi lá na Bahia, de várias pessoas me encontrarem, me pararem na rua e me receber, e conseguiram ingresso para eu assistir a final da Copa do Nordeste contra o Sport. Nesse jogo em específico eu acabei apostando no ambas marcas e perdi a bet, o Bahia ganhou, mas assim, foi uma festa linda. A torcida do Nordeste ela é diferente das torcidas dos outros estados. A paixão que ela tem, parece que ela é muito maior pelos times, né? Porque muitas vezes a gente não vê os times nordestinos fazendo grandes feitos e ainda assim os torcedores estão lá. Torcedores do Santa Cruz, que eu também já fui no estádio, mesmo o time na terceira divisão batem recorde e tudo mais. E juntar a Copa do Nordeste, que é um dos campeonatos mais legais que tem aqui no Brasil, com a Fonte Nova, que é um estádio, como eu falei, lindíssimo. Você já vê de fora, você às vezes consegue ver lá por dentro, assim, porque é meio aberto a estrutura dele, então é muito legal. E ver a final da Copa do Nordeste com os torcedores da Bahia nessa viagem marcante que foi pra lá, deixou a Fonte Nova guardada aí no meu coração, e é o 4º estádio mais legal que eu já fui aqui no Brasil. Em terceiro lugar vem o Maracanã. Por incrível que pareça, ele não tá no meu topo de lista, e eu vi jogos marcantes lá. Eu vi, por exemplo, a final da última Copa América, Brasil e Peru. Eu assisti o 5-0 do Flamengo contra o Grêmio na semifinal da última Libertadores, e foi também muito fantástico essa ida ao Maracanã. É um estádio que tem uma atmosfera muito especial, é um estádio marcante também, mas essa distância que tem hoje do gramado para a torcida, eu acho que fez com que o Maracanã perdesse um pouco do seu gigantismo, assim. Eu fui em outros jogos de estaduais também e tudo mais, então o Maracanã ele é muito marcante quando ele está completamente lotado, como foi no jogo do Flamengo e da seleção brasileira, mas fora isso, ele é um estádio que ele perde um pouco, na minha opinião, por conta dessa distância pro gramado e essas reformas, essa gourmetização do que foi. Ainda assim é um estádio que tem uma iluminação por fora que é lindíssima, né? Eles deixam verde e amarelo quando é jogo do Brasil, deixam em vermelho quando é jogo do Flamengo, para os jogos do Fluminense, os jogos do Vasco, que são lá também quando ocorrem, eles mudam a cor. Isso deixa o estádio muito bonito. É um estádio, assim, de Copa do Mundo, de final de Copa do Mundo, um estádio
que tem toda uma história e ele obviamente está marcado também no meu coração pelos momentos que eu vivi lá no Maracanã, beleza? Segundo lugar, para mim o estádio mais bonito que a gente tem no Brasil, o estádio mais chique, é impressionante o quão a Arena Corinthians ficou glamurosa, né? O estádio ele é praticamente todo de mármore e a experiência é impactante desde o momento que você chega no estádio, que você tem um letreiro lá que vai passando com informações do jogo e é impressionantemente lindo quanto é o estádio do Corinthians. Os banheiros têm TV lá dentro, sabe? É um nível assim de detalhe e de cuidado no estádio que deixa ele simplesmente maravilhoso, e a visão pro jogo também onde eu vou geralmente é muito boa, e particularmente sobre os jogos que eu vi lá, eu vi o Corinthians ganhar o Brasileiro contra o Fluminense, vi o Corinthians na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro também, que ele acabou sendo derrotado, né? Mas ainda assim, em termos de estádio de torcida, é a torcida que mais apoia, independente do time estar ganhando, do time estar perdendo. É lógico que em alguns momentos ela fica mais retraída, mas ainda assim, quando a torcida empurra, é a torcida que mais apoia o time em momentos difíceis, que menos corneta, não é nem permitido vaiar o time durante o estádio. A Fiel, ela realmente empurra, e quando eles ensaiam aqueles cânticos lá no estádio, o Vamos Corinthians, aqui tem um bando de louco, realmente você vê que o estádio borbulha e dá uma fervilhada, assim. Eu fiquei imaginando se eu já fui num jogo que o Corinthians ganhou o Brasileiro, mas estava praticamente ganho, o que seria numa final, ou de Libertadores, ou de Copa do Brasil, ou outro jogo decisivo dentro daquele estádio. Então o estádio do Corinthians, pra mim, é o mais bonito que a gente tem no Brasil, uma experiência marcante também, você ir lá na Arena do Timão, beleza? E em primeiro lugar, pra mim, o estádio mais legal que a gente tem no Brasil, que eu já fui, é o Mineirão, e é particularmente envolvido pelo meu time, Atlético Mineiro. Embora a gente não jogue tão frequentemente lá, por conta da gente utilizar bastante Independência, o Mineirão é onde eu vi a maior vitória do meu time, que foi onde o Galo conquistou a sua Libertadores, e eu tava lá presente. E o Mineirão, após a reforma para a Copa do Mundo também, ele ficou com uma acústica que eu acho a melhor acústica de todos os estádios. O som parece que ele fica rodando lá dentro, e a torcida do Atlético tem vários cantos que inclinam o o, então aquele o do Galo fica girando lá dentro, e é impressionante como isso fervilha dentro do estádio. E mesmo não tendo tanta gente lá, diferente de outros estádios onde o som sai, mesmo com pouca gente, o som ele fica lá dentro. É uma acústica muito boa que ficou do Mineirão e deixa esse estádio sendo muito especial. A fachada é tombada pelo patrimônio, então o estádio continuou, mesmo com as reformas, com a sua característica. Ele ficou lindíssimo, ele foi muito bem utilizado também para shows fora que existem na Esplanada, então vários artistas vão para lá. Então é um estádio que ele fez jus à reforma para a Copa do Mundo. E outros jogos marcantes que eu vi lá, além de na Copa do Mundo, Brasil e Chile passou lá, na recente Copa América também eu vi Brasil e Argentina direto lá do estádio, foi muito legal também, que deu para ver tudo isso, toda essa acústica, mesmo com uma torcida que não é a torcida organizada, é a torcida brasileira, tem alguns cantos e tudo mais, mas nada muito organizado, e dá para ver que isso empolgou o Brasil passou por cima da Argentina e abriu rumo a caminhada aí pra final. Então o Mineirão é o estádio mais legal que a gente tem para ver aqui no Brasil. É óbvio que a gente tem outros, como eu falei, eu já fui ao Beira-Rio, que é fantástico, a Arena do Grêmio, o estádio do Palmeiras, eu já fui na Casa do Esporte, já fui em muitos outros estádios, quero visitar alguns outros. Esses 5 são os que ficaram marcados para mim, muito pelo que eu contei, que são as minhas experiências dentro desse estádio, grandes apostas e o time do coração, que tem que estar sempre em primeiro lugar, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Eu vou fazer uma segunda parte com os 5 estádios mais legais que eu já visitei no mundo, e se você quiser ver esse vídeo também, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir a gente nas nossas redes sociais, e a gente se vê muito em breve num próximo vídeo, beleza? Um forte abraço para todo mundo e boas apostas!